é que Eclesiastes não é uma coleção de belas citações. Amém, pessoal? Então vamos lá. Na semana passada, ou retrasada, não me lembro direito, no culto de ensino, onde nós falávamos sobre a dificuldade de traduzir, nós falávamos do significado da palavra vaidade. Rebil significa névoa. Transitoriedade, nuvem, sopro, neblina. Então nós falávamos da vida e os seus mistérios e suas mudanças. Lembram disso, queridos? E é importante você não esquecer dessa palavra, não tirar essa palavra da sua mente. Rebil, vaidade. Nós falávamos também que Eclesiastes ele está dividido em 4 sessões. Vamos relembrar. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 2, 26. E na primeira sessão ele fala sobre desfrutar a vida como um dom de Deus. Essa é a sessão que a gente vai começar a estudar hoje. E vai demorar pelo menos umas 4 semanas para concluí-la. Então vamos lá. Primeiro, desfrutando da vida como um dom de Deus. Segundo, que vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 20. E nessa segunda sessão ele fala sobre entender o plano abrangente de Deus. E as 2 próximas sessões, a terceira do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 15, onde ele vai explicar e aplicar esse plano de Deus. E por fim, na última sessão, do capítulo 8, versículo 16, até o capítulo 12, versículo 14, onde ele vai nos ensinar a se livrar dos desânimos, das injustiças com relação ao plano de Deus. Então, primeiro você concebe a vida e desfruta da vida como uma dádiva, um dom de Deus, entende o plano de Deus, aplica esse plano de Deus em sua vida e se liberta das aflições, dos desânimos que às vezes esse plano pode proporcionar à racionalidade humana, uma vez que esse plano está transcendente, está acima da razão do homem. Amém, queridos? Então nós vamos começar. É importante você ir pegando o plano de Eclesiastes. Então hoje a gente vai iniciar a primeira sessão. Você pode ir tomando nota disso, vai escrevendo, tá? Desfrutando a vida como um dom de Deus. Desfrutando a vida como um dom de Deus. Prestem atenção, queridos. Vamos analisar esse chamado, porque é um chamado de Deus para gozarmos a vida. Vamos analisar esse chamado para gozarmos a vida, mas de uma perspectiva, qual? A partir da conclusão. Por que a partir da conclusão? Preste atenção. Lembra que no primeiro dia do ensino de Eclesiastes, quem lembra do primeiro dia? A gente não foi lá na conclusão? Vamos lá, gente, participe, por favor. Nós não fomos lá na conclusão de Eclesiastes? Vocês lembram qual é a conclusão? É de Eclesiastes 12, 13, 14. Lembra o que fala lá? Qual que era a conclusão que a gente chegou mesmo? Muito bem, Pedro. O que mais? Isso, muito bem. Temer ao Senhor em razão da realidade do juízo eterno.
nessa conclusão, a grande conclusão de Eclesiastes é essa: temer ao Senhor diante da realidade do juízo. É o que diz lá em Eclesiastes 12, pode ler comigo, Eclesiastes 12, 13 e 14, olha o que diz: agora, já que disse tudo, Eclesiastes 12, 13 e 14, agora já que disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos: ama reverentemente a Deus, ou teme, e obedece os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Então prestem atenção, queridos, porque Salomão acreditava que o seu livro era uma argumentação que chegaria a uma conclusão, a grande conclusão, e essa é a conclusão: teme ao Senhor, ama o Senhor, se agrada no Senhor, diante da realidade do juízo. Então essas 4 sessões que eu disse, desfrutando a vida como um dom, entendendo o plano abrangente de Deus, explicando e aplicando o plano abrangente de Deus, e livrando-se do desânimo em relação ao plano de Deus, essas 4 sessões, elas cumprem uma finalidade na argumentação. Por quê? Porque a cada sessão, Salomão, ele vai acrescentando algo, e ele vai progredindo e desenvolvendo para chegar a essa conclusão que a gente leu aqui no início do estudo: teme ao Senhor diante da realidade do juízo. Ele não chega do nada e diz assim: gente, teme ao Senhor diante da realidade do juízo. Não. A cada sessão ele vai progredindo, ele vai acrescentando coisas, ele vai desenvolvendo o seu pensamento até que ele chegue a essa conclusão. Amém, queridos? Por isso a melhor forma de analisarmos o livro é olhando para cada uma dessas 4 conclusões. Então sempre que a gente for começar uma nova sessão de Eclesiastes aqui, a gente vai lá na conclusão, estuda a conclusão, e aí ganha profundidade, porque já está na nossa cabeça, como já está na tua cabeça a conclusão do livro, que é teme ao Senhor diante da realidade do juízo. E aí a gente desenvolve o pensamento, já tendo em mente qual é a conclusão. Deu para entender, queridos? Então vamos aí, a primeira conclusão, tá? Aliás, a conclusão da primeira sessão. Então vamos ler o último versículo da sessão, que é Eclesiastes 2, 24 e 26. Vamos lá? Diz assim: a primeira conclusão diz assim, Eclesiastes 2, 24, 26. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar do trabalho que se realiza. Contudo, prestem atenção, compreendi que mesmo esses prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Pois quem comer, beber e trabalhar, ou melhor, pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegrias sem que tudo isso venha de Deus? Deus concede sabedoria, entendimento, felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Deixa eu ler de novo. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada.
também isso é vaidade. Também isso é rebel. Dá uma paradinha, queridos. Então essa é a conclusão da primeira sessão. Qual é a primeira sessão, gente? É importante que você anote, que se você confiar na sua memória, você não vai aprender nada, querido. Qual é a primeira sessão, irmãos? Desfrutar a vida como um dom de Deus. Então essa é a primeira conclusão que ele chega: desfrutar a vida como um dom de Deus. E aí ele chega dizendo: olha, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, se alegrar no seu trabalho. Contudo, eu compreendi que até esses prazeres, eles são concedidos pelas mãos de Deus. Ninguém pode ter alegria se não for concedido pelas mãos de Deus, porque é Ele quem concede a sabedoria, Ele quem concede o entendimento e o prazer das pessoas. Amém? E ele vai terminar dizendo que o ímpio tem a infeliz missão de apenas armazenar riquezas, em detrimento do justo, daquele que agrada a Deus, que ele compreende esses prazeres, esses bens. E aí ele finaliza dizendo que tudo é vaidade, tudo é rebel. Eu quero que você preste atenção. Semana passada, no último sermão de Eclesiastes, a gente falava sobre a dificuldade de traduzir. E aqui nós temos mais uma. A maioria das traduções que nós temos, elas iniciam esse versículo dizendo: nada é melhor. E é unânime entre os estudiosos de Eclesiastes, os biblistas do Velho Testamento, que essa palavra melhor, ela só foi introduzida porque ela possui muitas ocorrências no livro. Mas esta palavra, ela não existe nos textos originais hebraicos. Então a melhor forma de traduzir esses versículos, Eclesiastes 2, 24, 25 e 26, é uma que eu enviei para vocês agora aí. Aliás, a Jennifer, o pessoal do recepção, enviou para vocês aí. E eu quero que vocês leiam comigo, porque tem algumas palavras em cocheia, e essas palavras que estão em cocheia, embora elas não estejam na maioria das traduções, mas são elas que dão o sentido do texto. E é nesta disposição que a gente vai perceber que todo livro vai percorrer. Você recebeu no seu WhatsApp aí? Vê se recebeu. Receberam, gente? Receberam? Olha no celular. Então leiam comigo então. Não há nada inerentemente bom em uma pessoa que a possibilite comer, beber e fazer sua alma ver o bem em seu trabalho. Até mesmo isso compreendi que vinha das mãos de Deus. Pois, separado deste, então, esse quem? Deus. Quem pode comer e quem pode encontrar alegria? Pois a pessoa que é agradável diante dele, ele, quem? Deus, dá sabedoria, conhecimento e prazer, ou alegria, né? Mas ao pecador ele dá a tarefa de juntar e acumular o quê? Coisas ou riquezas, apenas para dar a alguém que é agradável aos olhos de Deus. Isso também é, no caso aí, rebel, né? Enigma, transitório e uma aflição de espírito. Então, depois que a gente
lê esses versículos 24, 25 e 26 nessa disposição, então a gente chega rapidamente a dois princípios que são estabelecidos nesse versículo. O primeiro deles: é dom de Deus a posse de bens aqui entre aspas, tá? Porque eu não me refiro a bens materiais, mas toda dádiva, tá? Então é dom de Deus a posse dos bens dessa vida. Todas as coisas, absolutamente tudo, deve ser recebido e entendido como provenientes das mãos de Deus. Irmãos, só dessa forma nós conseguiremos usar as coisas que nós recebemos de forma apropriada e com alegria. Se você não conceber a amizade como um dom de Deus, você não usa a amizade de forma apropriada. Se você não conceber como dom de Deus riquezas, bens materiais, vida financeira, você não consegue usar de forma apropriada esses bens. Prazer, sexualidade, comer, beber. Se você não conceber isso como dom de Deus, você não consegue usar isso de forma apropriada. E a gente chega a uma conclusão, né? Que tudo pode ser usado de uma forma que glorifique a Deus ou não. Essa é uma dificuldade que as pessoas têm dentro da igreja, por justamente não se darem o trabalho de estudar a Bíblia como ela deve ser estudada. Por exemplo, eu pego um ponto aqui que pode ser delicado para alguém, embora para mim não seja. Uma parte do texto que está dizendo aqui: beber. Você chega para alguém e fala assim: é pecado ou não é pecado beber vinho? Obviamente a Bíblia não fala que é pecado, então eu não posso dizer que é pecado. Mas a pessoa diz assim: mas qual é a glória que eu encontro nisso? Eu vou ser um pouco mais radical para você. Qual é a glória que você encontra em beber água? Porque pode ser que alguém esteja utilizando a água, e a água, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes referências de vida para nós, para a humanidade, e alguém pode estar usando a água de uma forma não apropriada. Por exemplo, você já deve ter assistido aqueles filmes aqueles filmes de gangster, onde o gangster ali, o traficante, sei lá como queira chamar, o bandido, ele pega um refém e ele começa a torturar. Já viu nesses filmes que eles usam água para torturar? Aí enfia a cabeça da pessoa dentro da água. Então, isso é uma forma não apropriada de se usar uma dádiva que é a água. Mas eu poderia citar muitas outras aqui. Por exemplo, se eu estou aqui no sermão, sabia que tem uma pessoa que pode levantar para beber água e não glorificar Deus nisso? Eu lembro que uma vez uma pessoa me procurou na igreja, isso tem muito tempo, era esposa de um rapaz. Ela falou: pastor, você já percebeu que meu marido, toda vez ele fica levantando para ir beber água, ele faz barulho com o copo, tal. Ele já percebeu que o senhor fica meio angustiado com aquilo? Então, ele falou lá em casa que ele faz aquilo para te irritar. Eu falei assim: então fala pro teu marido que ele está conseguindo. É um ato de levantar para beber água. Mas como tem a finalidade de irritar alguém,
não glorifica a Deus. Consegue perceber o que eu estou dizendo? Eu não estou fazendo juízo de valor, irmão, e falando que você tem ou que você não tem que beber vinho, não é isso. O que eu quero dizer, querido, que qualquer coisa que não é concebida como um dom de Deus não pode ser usufruída da forma apropriada, da forma correta que glorifique a Deus. É assim a sexualidade, é o trabalho, é assim até o ministério, a vida piedosa. Muitas são as pessoas que estão sobre posse de um microfone, sobre posse de uma, digamos que de uma exposição artística, mas que não está glorificando a Deus naquilo. E Salomão, ele vai encontrar aqui a resposta para isso. E ele vai dizer, olha, é dom de Deus aquilo que nós recebemos. E só com essa compreensão que nós podemos utilizar esse dom de forma apropriada. Essa é a primeira conclusão. Segundo, quando ele vai dizer que não há nada melhor no homem, você leu direito a imagem que eu mandei para você? Porque começa dizendo assim, ó, não há nada inerentemente bom em uma pessoa que a possibilite comer, beber e fazer sua alma ver o bem do seu trabalho. Ou seja, por mais que Deus te dê o dom de comer, beber, viver, em você não tem nada inerente em você. Você não tem a capacidade de possibilitar essas coisas de acontecerem. Então aqui nós temos o segundo princípio, que o ser humano não tem definitivamente nada dentro de si, ou uma habilidade inata, uma capacidade própria, que capacite ele a obter alegria na vida, ou desfrutar de qualquer atividade, por mais mundana, trivial, simples que seja, como comer, beber, desfrutar a vida, gastar o salário, e por aí vai. Presta atenção, irmãos, olha aqui, o que eu estou querendo dizer? Não é porque Deus dá o comer, o beber, o desfrutar, que a gente chega à conclusão, então essa é uma característica nata minha. O ser humano tem a capacidade de desfrutar. Salomão vai dizer não tem. Não é uma capacidade inata dele. Eu não tenho essa capacidade de desfrutar a vida. Essa capacidade vem de Deus. Então qual é a conclusão da primeira sessão de Eclesiastes? Deus é quem dá as coisas. Segundo, Deus é quem concede a capacidade de desfrutar as coisas. Não é porque Ele dá que a capacidade de desfrutar está em mim. Não, Ele dá as coisas e também dá a capacidade de desfrutar as coisas. Gravem isso. Assim como vocês gravaram, temam ao Senhor diante da possibilidade, da realidade do juízo. Então vamos lá? Qual é? Vocês estão com vontade, né? Vamos, gente. Deus é quem dá as coisas. Primeira coisa, tudo é dom de Deus. Segundo, Deus é quem dá a capacidade de desfrutá-las. Então vamos lá. Primeiro, Deus é quem dá as coisas. E segundo, Deus é quem dá a capacidade de desfrutá-las. Amém? Essa é a conclusão dos versículos 24, 25 e 26. Então, repita mais uma vez. Deus é quem dá as coisas. Segundo, Deus é quem dá a capacidade
de desfrutá-las. Leia comigo de novo a imagem agora, só que memoriza essa frase: Deus é quem dá as coisas, Deus é quem dá a capacidade de desfrutá-las. Leia novamente. Repare que essa é a síntese desses 3 versículos. Não há nada inerentemente bom em uma pessoa que a possibilite comer, beber e fazer a sua alma ver o bem em seu trabalho. Até mesmo isso eu compreendi que vinha da mão de Deus. Pois separado desse Deus, quem pode comer e quem pode encontrar alegria? Pois a pessoa que é agradável diante dele, ele, Deus, dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador, ele dá a tarefa de juntar, acumular coisas ou riquezas, apenas para dar a alguém que é agradável aos olhos de Deus. Isso também é um enigma transitório, arrebio e uma aflição de espírito. Então pronto, chegamos à conclusão da primeira sessão de Eclesiastes. Deus é quem dá as coisas e Deus é quem concede a capacidade de desfrutá-las. Isso nos dá algumas conclusões. E agora eu quero que você pense comigo sobre essas conclusões, porque elas estão muito relacionadas à nossa vida. Primeira dessas conclusões: irmãos, as coisas mais mundanas da vida não estão ao alcance do homem, para que ele conquiste pelos seus próprios esforços. Quando eu estou dizendo as coisas mais mundanas como, por exemplo, comer, beber, viver, isso é mundano, isso é comum. O aspecto aqui é trivial, ordinário, algo comum, algo mais simples que seja. Só que essa primeira conclusão, até as coisas mais mundanas da vida, mais comuns, não estão ao alcance do homem para que ele conquiste pelos seus próprios esforços. Quando a gente diz isso, a gente vai na contramão de tudo que está aí. Porque as pessoas vão dizer hoje que elas conquistaram algo. Eu conquistei tal posição, eu alcancei tal patamar, determinado status. Para Salomão, até aquilo que era mais simples da vida só podia ser alcançado, ou melhor, recebido como um dom de Deus. Amém, queridos? Pensa numa pessoa de aparente sucesso em sua área de atuação. Um empresário, um artista, um atleta. Vamos pegar um atleta aqui. Já que o Brasil dizem que é o país do futebol, vamos pegar um atleta. Você pensa num atleta no Brasil, o melhor de todos atualmente, você pensa no Neymar. Estou certo ou estou errado? Acho que não tem jogador melhor que o Neymar hoje, né? Tem, André? No Brasil não tem, né? Tem eu, mas eu estou parado, então não conta. Você fala assim, tudo que esse cara conquistou, desportivamente, financeiramente, é fruto do trabalho dele. Tá. Isso não anula o fato dele ter se esforçado. Sim, ele se esforçou muito para isso. Mas pensa comigo aqui. Quanto a coisa deu certo para ele, para que ele chegasse onde ele chegou hoje. Olha, você não precisa ir muito longe não. Se naquela manhã, aos 8 anos de idade, para ir para a escola, se ele simplesmente tropeçasse e batesse
o dedinho, o menor do pé lá, e aquilo virasse um trauma, e ele tivesse que amputar, quebrar aquele dedo, um dedinho só, aquilo já mudaria a estrutura biológica dele, e ele não conseguiria se tornar um jogador como é, de alto rendimento. Mas a gente poderia ficar aqui conjecturando inúmeras situações que impediria esse sucesso todo. Estar no lugar errado, né? Alguém que o enxergou não está ali. Se a gente começa a pensar nisso, a gente chega a uma conclusão. Então, nós não temos tanto controle da vida assim como nós achamos, não. Não é verdade? Para você chegar até aqui, repare que isso foi uma junção de coisas que deram muito certo. Por exemplo, para o Daniel estar sentado ali agora, precisou eu estar casado com a mãe dele, com a Juliana. Mas isso não é um ato tão simples. Lá em 2003, eu estava desgostoso por estar numa região, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, enfrentando dificuldades, ministerial. E um pedido meu de transferência aqui para São Paulo, acabou que eu fui lá para Santo André e eu conheci ela. Só que eu só conheci ela em Santo André, não é porque eu fui direto para a casa dela, mas porque ela tinha outros problemas também de cunho familiar. E ela falou: vou para tal igreja, lá nós nos encontramos. Ou eu acredito que isso é sorte, ou eu vou além, eu acredito que isso é providência divina. Se eu acredito que isso é providência divina, essas coisas aconteceram para nós chegarmos até aqui. A coisa vai evoluindo e está ali. Querido, a melhor forma de eu enxergar isso é que todas essas coisas aconteceram porque justamente eu não tinha o controle de todas as coisas. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, nada estava no meu alcance. E foi essa providência divina que foi permitindo situações, encontros, desencontros, aborrecimentos, alegrias, e essas coisas foram acontecendo para que todo um contexto, uma história, tudo fosse cooperando. Amém, queridos? Então, essa é a primeira conclusão que eu chego. Até a coisa mais simples da vida, mais mundana possível, ela não está no meu alcance, para que eu conquiste ela pelos meus próprios esforços. Você chega aqui e fala assim: olha, eu trabalhei, eu me esforcei o ano inteiro e eu consegui comprar um pacote. Agora eu vou viajar e realizar a minha viagem dos sonhos, Paris. Você se esforçou bastante para isso? Foi. Juntei dinheiro. Aí vem um chinês e fala assim: ah, que morcego bonito, eu vou comer ele. Ferrou com a viagem de todo mundo. Ferrou ou não ferrou? Aqui comeu morcego. Deixa o morcego quieto lá, come barra de cereal. Colocou o mundo em desordem. Pois é. Ué, mas não estava no seu alcance? Se esforçar, guardar o dinheiro, juntar. Salomão tem essa percepção. Até as coisas mais mundanas, mais básicas, mais simples, não estão ao alcance do homem. Querido, você planeja acordar amanhã para trabalhar. Na tua cabeça amanhã você já vai fazer um monte de coisa, não é? Será que isso está no seu alcance realmente? Será? Pode ser que tudo aquilo que você planeja não saia do papel. Então essa é a primeira conclusão. Segunda conclusão: a fonte de todo o bem
isso aqui vai contrariar, é importante que eu vou falar agora, porque isso vai contrariar as expectativas de todo esse sistema humanista, sistema de idealismo, né? Então, a fonte de todo bem, ela não pode ser localizada no homem. Mas o humanismo, o idealismo diz que não. Ela é encontrada no homem, não pode. Aí a gente chega aqui e fala assim, ó, eu acredito na educação como meio de transformação do mundo. Querido, os países que têm os maiores índices educacionais não melhoraram em nada. Aliás, os grandes genocidas da humanidade eram homens de QI elevadíssimos, de poderes educacionais, artísticos, publicitários enormes. Você quer um exemplo desses? Hitler era um homem extremamente educado, sabia falar. Os estudiosos, os psicólogos estudiosos da personalidade de Hitler, eles descrevem até os trejeitos. Ele fazia determinados trejeitos e com trejeito ele convencia as pessoas. Um homem de alto poder, alto poder de convencimento, convenceu uma nação inteira. Não era qualquer um não, um homem educado. Que é outro, como é que era o nome do ditador lá da União Soviética, lá o Joseph Stalin. Joseph Stalin era um homem que amava, sabe o quê? O que, professor? Balé. Já ouviu falar do balé Bolshoi da Rússia? Ele valorizava aquilo, arte. Aliás, quem tem a oportunidade de conhecer a Rússia, diz que a Rússia é um dos lugares que mais tem, é um museu a céu aberto. Você vai numa estação de metrô, você tem arte lá. De tanto que a União Soviética valorizava a questão da arte. Mas eu acredito que a educação pode mudar o ser humano. Então, você tem o direito de acreditar, querido, só não vai. Não vai. Porque o poder de bem-aventurança, de bondade, o bem, ele não está localizado no homem. Nós, os cristãos reformados, temos isso em mente, que o homem é uma figura decaída, e até na sua bondade há maldade, há egoísmo, há individualidade. Apenas a transformação desse homem pelo Espírito Santo pode reposicioná-lo, e agora sim ele pode usar a educação e qualquer outra ciência, reintegrado na pessoa do Senhor Deus, porque isso vai ser uma dádiva usada de forma apropriada. E a educação é uma delas. Eu não acredito, por exemplo, que o sistema educacional do Brasil, com os professores ideologizados como são, possam transformar alguém. Professores que, por exemplo, não estou falando todos, tá, queridos? Mas que, por exemplo, até hoje estão relutando com as voltas às aulas, mas que em janeiro estavam nas colônias de férias, lá em Mongaguá. Colônias de férias do sindicato dos professores estava assim, ó, entupida em janeiro. Entupida. Só não tinha aula para aluno. Na rede pública, né? Eu não acredito que essa educação possa mudar alguém. Esse é o pensamento de Salomão. O bem não pode ser localizado no homem. Isso é o que a história prova. Nós não estamos falando aqui de uma conjectura. Isso é o que a história prova. As pessoas que mais se intitulavam sábias, detentoras do bem, da educação, fracassaram. É assim que acontece. Estão compreendendo, queridos? Amém? E para concluir aqui, no gozo, na realização
o homem não é livre. E o que eu quero dizer é que no gozo, na alegria, o homem não é livre. Isso não depende da vontade dele. O trabalho não está necessariamente ligado ao seu gozo. Mas esse é um dom que Deus concede. Então o homem não é livre para dizer assim, vou ser feliz. Ele é livre para dizer isso? Chega para mim e fala assim, ó, eu vou ser feliz. Vou me relacionar com outra pessoa. Só o fato de você falar que vai se relacionar com outra pessoa já vai dizer que você não vai ser feliz. Não é? Ah, eu vou ser feliz, eu vou casar. Ou então ela fala assim, ó, eu vou ser feliz, eu vou ser solteiro. Já viu já como as pessoas que falam, não, eu prefiro ser feliz, ser solteiro. Toda pessoa que diz isso está apenas usando um subterfúgio para esconder, né, a verdadeira ansiedade que todo ser humano tem, né? Estar ao lado de alguém. Então não existe ninguém sozinho. Na companhia de alguma coisa, alguém sempre vai estar. Então o homem não é livre para decidir as coisas, como estão dizendo por aí. Não, a escolha é sua. Quem disse que a escolha é minha? Não, a decisão é sua. Quem disse que a decisão é minha? Então grave essa conclusão no seu coração. É Deus quem concede as coisas e é Deus quem concede a capacidade de desfrutar as coisas. É Deus quem concede as coisas e é Deus quem concede a capacidade para desfrutá-las. Aí você fala assim, pastor, mas eu tenho uma pergunta aqui. Qual é a base sobre o qual Deus distribuiu esses bens, esses dons aos homens? Se você olhar Eclesiastes, você vai perceber que a base é agradar a Deus. Ele vai dizer, teme ao Senhor, agrade-se no Senhor o tempo todo. Irmãos, o oposto de alguém que está agradando a Deus é alguém que está vivendo em pecado. E o que é pecado? Pecado nada mais é do que alguém que não teme a Deus. Lembre-se que temor aqui a Deus deve ser visto não como medo. Ah, eu temo a Deus, então eu não vou fazer isso aí não, porque... Não, temor aqui está relacionado com a questão da alegria, do prazer encontrado em Deus. Amém? Eu quero que você preste atenção no final do versículo 26. Pode ler na sua Bíblia mesmo aí. Olha o que ele vai dizer. Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o prazer. Prazer aqui é o temor, é agradar. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de juntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada. Também isso é vaidade. Então olha aqui, gente, presta atenção. No final do versículo ele vai dizer assim, isso também é vaidade. Então a gente pode concluir, tem uma tradução que diz que isso é enfadonho. A gente pode concluir que agradar a Deus, ele está querendo dizer aqui, né? Isso é enfadonho, isso é cansativo? Obviamente não. O que ele está querendo concluir aqui é que o ímpio também vive o rebelo, a vaidade, o vapor. Mas a vaidade para o ímpio
a transitoriedade, a neblina, a fumaça, isso é muito cansativo para o ímpio. Enquanto o justo, que é aquele que teme, aquele que agrada ao Senhor, ele tem a capacidade de viver esse rebio, essa vaidade, e desfrutar isso como dom. Por quê? Porque ele tem a capacidade de compreendê-la, e o nome disso é sabedoria. Por isso ele vai começar dizendo que Deus dá a sabedoria, o entendimento e o prazer. Ou seja, Deus dá a capacidade para você utilizar o prazer com sabedoria. Porque do contrário, isso vai ser apenas o quê? Uma vaidade, algo enfadonho, sem sentido. É por isso que ele está dizendo que o ímpio se dedica ao quê? A arte de acumular riquezas. Então ele está acumulando. Agora preste atenção. Dá uma parada e pensa comigo. O ímpio é acumulador. Olhe para a nossa sociedade. Olha como nós temos o acúmulo de coisas. As pessoas estão trabalhando cada vez mais, acumulando hora de serviço. Para que se acumula hora de serviço? Para quê? As pessoas estão acumulando relacionamento. Você não se contenta se você tiver na sua rede social 8 amigos. Você tem que ter 1000. Você tem que ter 20.000. Você tem que ter 1 milhão. Nós vivemos uma sociedade comercial que o que dá valor a ela são os números. Abre no YouTube, vamos falar aqui no linguajar de crente. Abre no YouTube uma pregação. Pregação de sucesso é aquela que teve 5 milhões de acessos. Essa que tem um aí, não vamos nem perder tempo de assisti-la, porque não deve ser boa. Isso é o papel do ímpio, acumular. As pessoas estão acumulando relacionamento. Sexualidade. Você perguntar para um afegão médio aí, um jovem de qualquer rolê, de qualquer balada, pergunta para ele quantas pessoas você já se relacionou sentimentalmente. Ele nem sabe falar o número. Quantas pessoas você já teve uma relação sexual? Ele não sabe nem falar. Tudo é acúmulo, 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 acúmulo. E Salomão está chamando a atenção, vem cá. Essa é a condição que Deus colocou os ímpios. O acúmulo. Mas aquele que teme, aquele que agrada, ele está dando uma capacidade de desfrutar. E quando você desfruta, você vai na contramão do acúmulo. Porque você não tem nem tempo para acumular, porque você está desfrutando algo. Não é verdade? Você fala, não dá tempo para acumular tanto, porque eu ainda estou aqui degustando a primeira dádiva que eu recebi. Então Salomão está dizendo assim, o rebio, a vaidade, a transitoriedade, essa condição humana, enquanto o justo, o crente, ele passa por ela, mas com sabedoria, e aí ele consegue discernir, desfrutar das dádivas que Deus dá, o ímpio não. O ímpio não tem discernimento de nada, então ele vai para o outro lado e ele faz o que? Ele só acumula. Então ele quer acumular popularidade, pessoas, relação, dinheiro, trabalho, tudo, prazeres. Então a questão aqui não é o que você está bebendo, é a quantidade do que eu bebo. Não é o que eu estou comendo, mas a quantidade do que eu como. Isso é muito próprio da nossa sociedade hoje. Do quanto ela se define no acúmulo de bens. O cara fala, não, eu tenho uma casa para eu morar. Ele vai dizer, não, isso não me satisfaz, eu preciso de 2 casas para eu morar. Quando ele tiver 2, ele vai dizer, não, eu não preciso de 2, eu preciso na verdade de 8. E assim vai. Ele é insaciável. Mas o justo
concebe tudo como dom, porque ele tem a sabedoria, e a sabedoria aqui é a capacidade de desfrutar aquilo que ele está recebendo. Irmão, quantas são as pessoas que conquistam algo e nem desfrutam daquilo que conquista? O mundo está cada vez mais assim. O problema do mundo não é conseguir as coisas, o problema do mundo é ter a capacidade para desfrutar. Porque tem de gente com sérios problemas emocionais, psicológicos. Você pergunta para ela, mas por que você tem? Você tem isso, tem aquilo outro? Porque a questão não é o que eu tenho, o que eu não tenho. Essa não é a questão. A questão é se faz sentido o que eu tenho. Estão compreendendo isso, irmãos? Então a conclusão de Salomão, a posição melhor de Salomão, ela é conclusiva nesse ponto. Porque talvez, se fosse outra pessoa dizendo, isso não teria sentido. Mas Salomão, ele foi um homem que conseguiu acumular muito. Quantas mulheres Salomão teve? Quantas mulheres Salomão teve, gente? É pouca mulher? Estou falando com vocês. Ele era acumulador, hein? 1000 mulheres. O que é isso? 1000. E a Bíblia não vai falar só de mulher. Você também inúmeros bunkers com ouro, camelo, carruagem, cavalo. Só que ele começa a acumular isso, e ele justamente começa a acumular quando ele começa a pecar contra Deus. Quando ele começa a pecar contra Deus. Por isso a chamada é viver em temor, em sabedoria. Porque o homem que vive pecando é o homem que não teme a Deus. E temer a Deus é o quê? Não é ter medo, mas ter prazer em Deus. Ter prazer em Deus. E aqui nós chegamos a essa conclusão. Então, repare que ter prazer em Deus é olhar para aquela dádiva que você recebeu na sua vida, enxergar aquilo como um dom e desfrutar daquilo. Olhar para aquele casamento que você tem, enxergar aquilo como uma dádiva, desfrutar daquilo. Olhar para o seu filho, enxergar o seu filho como dádiva, enxergar ele como dádiva e desfrutar dessa relação. Olhar para o seu trabalho, enxergar o seu trabalho como dádiva e desfrutar dele. Do contrário, não temer ao Senhor é murmurar de tudo aquilo que você tem recebido. É murmurar de onde você mora, de onde você trabalha, com quem você vive, do que você veste, do que você come. E aí o único remédio para você é o quê? Acumular. Então vamos mudar, vamos conquistar. Eu posso, eu consigo. Essa vaidade é enfadonha, ela é cansativa. Porque por mais que você localize em você o responsável para mudar tudo isso, no final você chega à conclusão que era como correr atrás do vento. Não conseguiu. Amém, queridos? Então essa é a conclusão de Eclesiastes. É Deus quem dá as coisas, é Deus quem concede a capacidade de desfrutá-las. A primeira dessas coisas, Douglas Wilson vai dizer, a primeira dessas coisas, Deus concede a todos. Deus concede a todos ter as coisas. Aliás, próprio Senhor Jesus vai dizer, né, que o sol nasce para todos. Ele não disse isso? Ele nasce para todos. Então todos têm. Não é só o povo de Deus que é feliz, não, o ímpio é também. Ou não? Você acha que o cara que está lá rebolando
no paredão. Você vai perguntar para ele: você está feliz aí? Ele vai falar que não? Está feliz. Então a questão aqui, irmãos, é Deus quem dá as coisas, é Deus quem concede a capacidade de desfrutá-las. A primeira Deus dá a todos, só que a segunda Ele dá àquele que teme, ao justo, àquele que agrada. E qual é a segunda? É a capacidade de desfrutá-las. E essa capacidade de desfrutar é de acordo com a vontade de Deus, é de forma eterna. Amém? Então, se nós nos lembrarmos dessa conclusão, isso vai nos ajudar a entender a intenção de Salomão na medida que ele vai expondo as suas premissas. Grava essa conclusão e agora a gente pode se aprofundar nessa sessão. A sessão é desfrutando a vida como um dom. Deus te deu esse dom, a vida. Para entender isso melhor, a gente precisa dessa conclusão. Deus quem dá as coisas, Deus quem dá a capacidade de desfrutar as coisas. Compreendeu nessa manhã, queridos? Amém? Então semana que vem eu quero continuar com vocês, tá bom? O título aqui é O Sabor do Nada. Semana que vem nós vamos ter a parte 2 dessa parte, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.